Olá, olá, bom dia pessoal. Estamos começando aqui nosso primeiro programa com a nossa entrevistada, Irmã Denise, uma pessoa muito conhecida, uma pessoa que faz parte do projeto social na nossa comunidade. Então, hoje a gente vai fazer aqui umas perguntas para ela. A gente já conhece o trabalho dela, mas é bom as pessoas que não conhecem procurar ficar por dentro, né? E caso alguém queira fazer alguma pergunta, é sentar no nosso Instagram e participar. Irmã Denise, bom dia. Bom dia e bom dia a todos os ouvintes da Regional Sul FM. Seja bem-vinda, é um prazer ter conosco a senhora, sua presença. Irmã Denise, a gente sabe que a senhora tem um projeto social na nossa comunidade, e esse projeto social que temos aqui na nossa comunidade é um projeto que abrange muitas crianças. Vamos lá, a senhora, o que levou a senhora a trazer esse projeto para essa comunidade? A senhora já faz muito tempo, já temos 25 anos com a senhora aqui na comunidade, é isso? É isso. Aí a senhora veio de fora justamente para cuidar das nossas crianças. Então, na verdade, nós viemos para a recém-ocupação da Vila Irmanduz, a convite do bispo da época, Dom Miguel Fremon, e a ideia inicial era muito mais um trabalho dentro da Igreja Católica, né, através da Pastoral da Juventude, da catequese, da Pastoral da Criança. Mas, com o decorrer do tempo, a gente percebeu aquilo que a igreja vai falar nos seus documentos, que é necessário ir para as periferias existenciais. Então, essas periferias existenciais, na leitura atual, a gente vê o que a comunidade estava precisando. E aí a gente foi vendo que uma das grandes dificuldades no início da vila era a grande quantidade de ônibus que saíam com crianças para as escolas, fora da vila em Manduce, e essas crianças, ao retornar, não tinham onde ficar. As mães diaristas, os pais, a maioria servente, pedreiro, né? Diarista também nos trabalhos mais voltados para os homens. E nós começamos, então, a pensar pequenos projetos para atender crianças e adolescentes com a tarefa escolar, né? Só que, com o decorrer desses 25 anos, a lei no Brasil mudou. Então, a lei da assistência social, ela não nos permite fazer dever de casa. Verdade. E aí a gente começou a fazer o que hoje a gente chama de Centro da Juventude de Santa Cabrim, ali na Paletolândia, e iniciamos várias oficinas, né? Então, foi a necessidade real das famílias da comunidade que nos levou a abrir um projeto, né, com oficinas diversas dentro do Centro da Juventude de Santa Catarina. É um projeto realmente, né? A senhora falou um pequeno projeto. Hoje é um projeto muito grande, né? Ele é um projeto bem assistido. E o que você fornece para manter essas crianças dentro desse projeto social? O que você concede para a família, para a criança ser mantida nesse projeto? Ela tem interesse de continuar no seu projeto? Então, o Centro da Juventude ele vai em várias necessidades, né? A primeira é que a gente está fortalecendo 300 famílias. Então, nós não trabalhamos somente crianças e adolescentes, nós trabalhamos o fortalecimento das famílias da Irmã Dulce, 300 famílias atendidas. A segunda coisa que é importante é que a gente traz, né, no momento de insegurança alimentar, um prato de comida e todos os dias na nossa instituição se serve carne, feijão, arroz, salada, carne, né? E isso faz com que a criança garanta 2 refeições, a do colégio e a que a gente traz, né? Porque nós somos um contraturno escolar. Só fica conosco quem está nos colégios do município, porque nós atendemos crianças e adolescentes e jovens de 6 a 17 anos. É tudo gratuito. Nós fornecemos todo o material pedagógico, então lápis, caderno, borracha, livro de história, né? Nós também fazemos com que o universo cultural, principalmente da cidade de Teresina, seja conhecido. Nós levamos as crianças nos parques, nós levamos as crianças em pontos turísticos, nós levamos no Salipe, nós levamos em tudo aquilo que culturalmente a cidade fornece e que nem sempre as pessoas da periferia têm acesso, né?
E a gente também oferece, né, eu acho que isso é um grande diferencial, a educação do coração, que é uma característica muito das missionárias do Sagrado Coração de Jesus. A educação do coração, na compreensão de Santa Francisca Cabrini, nossa fundadora, vai dizer que muito mais importante que a matemática, que o português, que a geografia, é a gente educar o coração para que essa criança tenha um horizonte maior, para que esse adolescente tenha noções de cidadania, para que esses jovens possa ver seus sonhos concretizados e sair desse mundo terrível das drogas, do desemprego, né? Tendo maior oportunidade e um crescimento pessoal e espiritual. Quando a pessoa acredita nela mesma, a pessoa consegue transformar. Muito bem, irmã Denise. Quando a senhora fala educar o coração, é uma frase muito forte, muito bonita. Então, educar o coração está querendo dizer que você está renovando o coração dessa criança para coisas boas da vida, para que ele aprenda a amar, respeitar e ter confiança, não é isso? Em si próprio. Correto. Principalmente no sentido de ter a possibilidade de manter viva a esperança no mundo tão sem esperança. Muito então, difícil. um dos nossos projetos é o Esperançar. Esperançar, né? um dos projetos, Você né? aprende brincando, você Muito aprende bem. sonhando, né? E você cresce projetando um mundo melhor. É isso aí, irmã Denise. A senhora é uma pessoa muito querida na comunidade, acho que tanto na comunidade como na nossa cidade de Teresina. Os seus projetos, ele é espalhado nas redes sociais. Quando a senhora falou assim, a senhora falou que 300 famílias que vocês cuidam, como é cuidar dessas 300 famílias? Está incluído os filhos que vocês ficam durante o dia, vocês fornecem cestas básicas, algum tipo de ajuda social para essas 300 famílias? Sim, o Centro da Juventude ele vai buscar, eu estou sempre falando que é o Centro da Juventude, porque a irmã Denise é parte, Da juventude. junto com a irmã Roseni, e por trás de nós duas tem toda a Associação Madre Cabrini e algumas parcerias, né? Então, nós temos uma parceria com a Sencasp. A Sencasp nos dá no ano, e é pouco, R$200 mil. Por dia, por mês, dá R$1 por cada criança atendida, né? Muito pouco, Muito né? pouco. Muito pouco. A política pública ainda é muito pequena aqui no estado do Piauí. Nós temos alguns projetos, como o Cozinha Solidária, que é um projeto do governo federal, que põe a comida na mesa. Esse ano nós passamos no PPA do estado, né, que é o fortalecimento da agricultura familiar, e esse projeto é muito interessante porque o estado compra da agricultura familiar e doa para a instituição. Então, ajuda o projeto com as 300 crianças e as 300 famílias, mas ajuda também o agricultor, né, a agricultura familiar, Já está comprando falando, alimento, né? Estamos falando agricultura familiar. Aí é um projeto de duas mãos. Nós temos também hoje a Banda Mirim, que é com voto, né? Esse ano a gente conseguiu passar no projeto da Secretaria de Segurança do Estado. Nós temos 50 crianças na Banda Mirim e já conseguimos garantir 2026, porque houve o orçamento popular e a gente passou de novo. Muito né? bem. Graças a Deus, Graças então a o plano Deus. que vem está garantido. Muito bem. Agora, esses projetos, eles é muito diferente de ano para ano, porque você concorre, você escreve o projeto, concorre, se você passa, você traz algumas coisas para as famílias, né? Então, por exemplo, doação de cestas básicas, geralmente são coisas que a gente recebe quando a SASC faz essa doação, ou quando a Sencasp faz essa doação, né? Ou quando espontaneamente chega alguém que é voluntário ou que é acessível à causa dos empobrecidos e nos doa uma cesta básica e a gente passa para o povo. Nós temos conseguido doações de peixe pela SASC, né? Então, de vez em quando a gente também vem doando peixes. Mas, quer dizer, não é a característica principal doar cesta básica. A característica principal nossa é a educação do coração, né? Fazer indivíduos melhores, né?
mais humanos, mais solidários e mais corresponsáveis com a sociedade, né, e com a família. Para que podemos ter um mundo melhor, né? Nós estamos numa época muito difícil com nossos jovens. Eu acho que a gente está numa época muito difícil com o mundo, né? O mundo está se reorganizando politicamente. A gente vê a quantidade de guerras, né? A questão da Ucrânia, a questão da guerra de Gaza. E a gente vê os Estados Unidos reorganizando todo o seu território e indicando para a Europa algumas mudanças e para a América Latina grandes mudanças, porque ainda acham que podem fazer de nós o quintal deles, né? Com certeza. E tudo isso influencia, porque eu vejo assim, antes a gente tinha, quando adolescente, uma esperança maior. E hoje, muitas crianças e adolescentes, ou seja, pela cooptação do tráfico, ou pela realidade do mundo, às vezes perde a esperança, né? Você vê pessoas dizendo assim, para que eu vou ter filho? Para que eu vou pôr alguém no mundo? Para que? Então, quando a gente começa a questionar o porquê da vida, é porque a vida está muito ameaçada. E é necessário a gente trabalhar com esperançar para dar significado novo à vida, que é sempre bonita. A vida é muito linda. Eu mesmo já cheguei a me perguntar, não sei se eu errei o modo que eu falei com Deus, mas por que Deus permite pessoas que não têm condições de ser mãe? Deixar da vida, né? Porque, assim, não querendo responder diretamente essa pergunta, mas assim, a compreensão que a gente tem de Deus é que Deus nos dá um livre-arbítrio, né? E Ele nos dá a condição de fazer o bem e de fazer o mal. Então, está nas nossas mãos tecer a vida. Nossas escolhas. E às vezes as escolhas são erradas. Mas eu queria voltar falando uma coisa de escolhas certas, que é justamente assim, né? Nesses 25 anos que a gente está completando agora, ontem foi uma festa magnífica, nós tínhamos mais de 600 pessoas no Centro da Juventude, as crianças e adolescentes apresentando várias músicas, danças, né, daquilo que é o Centro da Juventude. A gente pode perceber que as famílias saem felizes, que as famílias saem contempladas de ver os seus filhos brilhando, né? Brilhando. O brilho no olho é o sinal de que a gente está no caminho certo. E também, né, esse ano a gente vários anos a gente é premiada com alguns troféu ou certificado. Esse ano a gente teve a chance de ser reconhecida, né? Primeiro pela doutora Carla Yasca, que esteve aqui no programa, né? Sim. A Defensoria Pública, através da ouvidoria e da Defensoria, nos reconheceu como um dos melhores projetos sociais do estado do Piauí. E agora nós tivemos também pelo estado, pela LEP, nessa semana, uma condecoração, né, reconhecendo o Centro da Juventude como um lugar de realizações, de sonhos, mas muito mais disso, de transformação de vida. Então a gente está muito feliz porque a gente percebe, com muita simplicidade, com muita humildade, que a gente está no caminho certo, fazer o bem, independente de religião, de credo, de raça, né, de pessoas, ali a gente recebe. E a gente também milita nas políticas públicas, que é uma outra veia do Centro da Juventude, né? Nós participamos do Comitê Piauiense de Enfrentamento ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, que infelizmente vem crescendo, o abuso sexual. A gente também trabalha, né, com o Conselho da Mulher, devido ao feminicídio. Quantas mulheres chegam lá para a gente reclamando dessa relação abusiva, né, infelizmente. E a gente faz parte da rede Um Grito pela Vida, que trabalha o tráfico humano, tenta fazer esse enfrentamento, né? A Secretaria de Segurança daqui do Estado vem trabalhando a questão do tráfico, né? Principalmente o Piauí é uma dos estados onde o trabalho análogo é muito grande, né? Então muita gente que sai daqui para trabalhar nas fazendas, né? No Sudeste, no Norte, no Sul, e a gente trabalha essa questão do tráfico. E ainda dentro do tráfico de pessoas, né, a gente, numa outra oportunidade que vocês nos convidaram, a gente poderia falar a questão das empregadas domésticas, que muitas vezes são traficadas, porque sem saberem, né, porque saem do seu espaço do interior,
né, e vem para a capital, uma criança de 10, 12, 13 anos, pensando que vai estudar, vai ganhar um dinheirinho para mandar para o interior, e chega aqui, né, são sacrificadas com trabalho árduo, quando não são cama, mesa e banho, né? Então, mas é uma outra entrevista. Hoje eu gostaria de dizer que nós trabalhamos também pontuando, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto da Juventude. Tudo isso faz com que a gente ajude o município de Teresina e o estado do Piauí a fazer leis, né, a fazer protocolos no sentido de defesa e garantia de direitos, fazendo então a incidência política. É uma parte forte e por isso a gente é tão reconhecida, né, no município e no estado. Irmã Denise, e realmente a gente vai ter que voltar, porque esse assunto é muito importante. Inclusive, eu já passei por isso. A minha infância foi essa. Eu fui trabalhar aos 7 anos de idade, eu não tive infância. Que nem hoje meus netos têm, eu não tive essa infância. Então é um assunto muito bom que a gente tem que tratar assim na próxima entrevista. Me diga uma coisa, é limitada as 300 crianças? É porque o nosso espaço só dá para 300. 300, né? Então, assim, nós não temos a pretensão. Às vezes a gente tem convite de expandir para outra parte de Teresina, mas a gente pensa que o bom é fazer o bem, né, sem ter a pretensão de ser grande. A nossa fundadora Madre Cabrini dizia assim, se você quiser fazer coisas, né, pequenas e boas, faça-as bem, né? Então não ter a pretensão de fazer coisas grandes, né, porque a gente consegue atender essas 300 com qualidade. Com qualidade, né? E com escuta, porque a gente escuta as nossas crianças, a gente escuta as nossas famílias. Uma das dificuldades do mundo moderno, pós-moderno, é esse, né? As pessoas às vezes ficam mais tempo no celular do que olhar no olho do outro e escutar aquilo que passa. Então, essa escuta faz com que essa educação do coração aconteça porque passa amor, passa corresponsabilidade, passa amizade. E se a gente começar a atender 3 mil, aí já não dá para fazer vamos isso. perder a qualidade. Perde a qualidade. Perde a qualidade. Irmã, o que te trouxe para cá, essa cidade? Porque tu já trabalha muito tempo antes de vir para cá. Tu já tem teu trabalho, já tem tua caminhada, vocês, né? Já tem essa caminhada muito bonita. Aí, o que te trouxe para cá? Justamente no nosso bairro. Foi difícil quando você chegou? Como é que foi? O que nos trouxe para cá foi o convite de Dom Miguel, como eu disse. Dom Miguel, que foi o pai, né? Mas assim, ele era o bispo, né? Mas assim, a vida religiosa na Igreja Católica, né? Nas congregações, seja lá qual for, a gente não escolhe para onde vai. A gente é enviado, né? Uma missão. É enviado numa missão. Isso. E essa missão vai mostrando caminhos. Então, inicialmente, eu vim para o Piauí, para a cidade de Pimenteiras. E fiquei 3 anos lá, trabalhando em 120 comunidades rurais. Né? 120 comunidades rurais, porque Pimenteiras faz divisa com Parambu, no Ceará, e com Picos. Então, são 2 extremos, né? Muito grande. E você conhece o interior nosso, eu digo nosso porque eu já sou cidadã piauiense, com certeza, com título, então me sinto muito em casa. E assim, em lugares que poucas pessoas querem ir, porque o carro é difícil acesso, porque tem que andar na bitola, né, como que o pessoal do interior fala. E lá eu fui muito feliz, assim, aprendendo um pouco da cultura, né, da religiosidade. E aí veio a ocupação da Vila Irmanduz com o Padre Brasil. Né? Eu lembro. E naquele período, o bispo Dom Miguel nos fez o convite para estar aqui ajudando a reorganizar depois da ocupação. Nós chegamos 3 meses depois da primeira ocupação, porque quando nós chegamos estava ocupando a Paritolândia, mas o centro da vila, né, já tinha sido ocupado. Então a gente veio inicialmente para organizar muito mais as pastorais sociais dentro da igreja. Só que aí isso fez a gente ir vendo outras necessidades e chegamos ao Centro da Juventude, como a gente está falando. Abrangeu, né? Várias necessidades. E quando nós chegamos aqui, imagina, a maioria das pessoas que chegavam, principalmente as mulheres, naqueles vários caminhões que chegavam dia e noite aqui, precisavam de um lugar de apoio,
de um lugar de acolhida. Então a gente ficava lá no centro da Vila Irmandúcio, onde hoje é a paróquia da Irmandúcio dos Pobres, e lá tinha um galpão onde a gente tinha os líderes da funk, que pertenciam aqui à comunidade. Cheguei a conhecer, né? Também. E a gente reorganizava o povo nas casas. Eles faziam as divisões dos espaços e nós começávamos a visitar. E as necessidades eram diversas, desde de comida, de escola, de posto de saúde, porque todo mundo tinha que ir para o Angelim, e no Angelim não gostava de atender todo mundo, porque não dava conta. E a gente ainda tinha que ver a questão da documentação. Muitas vezes nós trabalhamos com a questão da certidão de nascimento. A maioria das crianças da primeira leva, né, da Vila Irmandúcio, não tinham a documentação para poder fazer parte dos programas do governo. Né? As mulheres, principalmente, eram as que iam com a gente. Antigamente se tirava CPF lá no Correio Central, então a gente ia com carrada de mulher para o Correio Central para poder fazer o CPF, para poder fazer a documentação dos seus filhos. E isso fazia diferença também. Trabalhamos muitos anos com o Pastoral da Criança, quando a alimentação alternativa da Pastoral da Criança ensinava a fazer doce com a casca, aproveitar os miolos do abacate. Eu participei. Então... Eu participei desse aí também, lá no centro. Eu participei. Então, isso tudo fazia também o que depois muitos que trabalhavam com a Pastoral da Criança se tornassem agentes comunitários de saúde. Porque automaticamente, quando veio o posto, perguntaram a gente quem tinha uma noção inicial de saúde para poder fazer os pequenos cursos, né? E a gente, pela Pastoral da Criança, indicou muitas pessoas, né, tanto para a educação quanto para a saúde aqui dentro da vila. Muito bom. Irmã Denise, me diga uma coisa. Quando a senhora falou sobre abuso infantil, né? O abuso infantil é o quê? As crianças relatam em casa, relatam o que acontece em casa, na rua, é um abuso infantil em casa, ou é mesmo, que às vezes também temos crianças e adolescentes que criam coisas, né? Vê coisas e acabam criando, né? Mas você já chegou a participar de família sobre abuso infantil? Desabafo? Sim, algumas crianças às vezes narram, porque o abuso ele pode ser com penetração ou sem penetração, né? Isso. Então, quando um adulto, seja homem ou mulher, na maioria homem, passa a mão no corpo de uma criança de maneira invasiva, Já seja é um nos abuso. seios ou na parte íntima, já é abuso. Já é abuso. Né? E pode, infelizmente, ser com penetração, que ainda é mais traumático. Mais né? grave. E nós temos um protocolo. Hoje, todas as pessoas que trabalham, todos os projetos que trabalham com seriedade, têm que ter um protocolo de atendimento no seu estabelecimento. Porque isso faz parte daquilo que a Igreja Católica chama de cuidado e proteção, né? Já desde o Papa Bento XVI, que a Igreja trabalha justamente por casos que pode acontecer na instituição, pode acontecer dentro da igreja, pode acontecer em outros lugares, né? A maioria, 70% a 80% dos abusos acontece dentro da família. Mas, de vez em quando, a imprensa vai falar de um abuso de um pastor, de um padre, de um médico, de uma freira, e isso, infelizmente, acontece. Com certeza. Mas, quando a gente pensa que uma mãe chega para uma reunião lá no Centro da Juventude e relata: eu tenho que sair da reunião antes do meu companheiro chegar em casa porque eu deixei minha filha, você pensa, olha, se ela vive com o companheiro, por que ela tem medo de deixar a filha com ele? Isso já nos faz pensar ou supor que alguma relação abusiva existe. Né? Ou casos mesmo que a criança chega e diz: olha, fulano foi visitar a minha casa esse final de semana e passou a mão nos meus peitinhos. Né? Nós temos relatos assim. E aí é lógico que a gente tem que usar do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Temos que fazer essa denúncia ao Conselho Tutelar e os encaminhamentos que seguem a partir daí, né? Que aí, no nosso caso, a gente trabalha a questão da proteção
né? A questão da investigação e da continuidade já é conselho tutelar. Irmã Denise, me diga uma coisa. Quando essa criança chega à vossa pessoa e você conversa com a mãe, porque geralmente você conversa com a mãe, né? Porque raramente um pai vai chegar e dizer que a mãe teve um abuso. Sempre é o pai, é o irmão, é o tio, é uma pessoa mais velha da casa. Quando você, um vizinho. Quando você fala que vai denunciar, você não sofre assim, nenhum tipo de ameaça por parte da pessoa? Olha, eu acho que a gente tem que ser muito clara naquilo que a gente exerce. Vocês trabalham numa rádio. A rádio faz anúncios e denúncias. Isso. Então você corre um risco. Nós também trabalhamos na proteção da vida. Todo mundo que trabalha com a defesa da vida Corre um risco. corre um risco, né? Então, o que não pode acontecer é você calar com medo desse risco. Que é o que acontece, né? Que acontece. É o que mais Então, o acontece. silenciamento faz-se repetir o ato, e aí eu não posso dizer que é educação do coração se eu também não defendo a vida de crianças e adolescentes, né? Então, já aconteceu relatos que a gente chamou o conselho. Geralmente, o protocolo diz isso, né? Quando uma criança chega ou quando uma criança mostra comportamento diferenciado, por exemplo, aquela criança é alegre, é brincalhona, ela chega entristecida, cabisbaixa, nós temos atendimento psicológico lá dentro, né, do Centro da Juventude. Então, a psicóloga vai, através de brincadeiras, de jogos, conversar com aquela criança. Não diretamente, você foi abusada, não. Ela vai trabalhar dentro da didática da psicologia para que aquela criança relate, né? Começou a relatar alguma situação abusiva, geralmente a gente chama alguém da família para conversar. Como você disse, a maioria são as mulheres que vêm. Então, já aconteceu casos que a gente foi conversar com a família e a família se mudou daqui da vila. Foram embora. Já aconteceu casos que a gente falou com a família e aí a coisa ficou mais séria, nós tivemos que chamar o conselho tutelar, porque o protocolo diz isso, né? Você conversa com a família muito mais para ver se tem uma veracidade. E às vezes a mulher é tão sofrida que ela pensa que é ruim com ele, pior sem ele. E isso é muito ruim. É a dependência. Ruim, né? Porque a gente tem que ajudar as nossas mulheres, e eu sou mulher, né, a entender que a gente pode, né, com dignidade, com dificuldade, mas superar esses momentos e dar um passo de libertação. Agora, isso às vezes custa a vida inteira, né? É verdade. Então, a gente tem que trabalhar essa questão da defesa de crianças e adolescentes, nesses casos extremos, com CRAS, com CREAS, principalmente com CREAS, né? Porque são especializados nisso. E a gente, por isso, trabalha em rede de parceria. O Centro da Juventude não resolve esses casos sozinhos. Geralmente, a gente chama para estudo de caso o CRAS, o CREAS, o Comitê Piauiense, com às vezes a OAB, às vezes a Defensoria, por isso a gente é tão parceiro, porque tem pessoas especializadas. É uma pena, né? Infelizmente, que a Delegacia da Criança e do Adolescente foi fechada agora recentemente. Eu acredito que o Dr. Chico Lucas vai repensar isso, porque não é possível uma cidade como a nossa, de mais de 900 mil habitantes, não ter uma delegacia de proteção de crianças e adolescentes, né? A gente, na minha visão, como mãe, como profissional, que eu também trabalho na escola, e desde 2007 eu trabalho com crianças, então muitas já me relataram, sim, que a mãe dá preferência ao padrasto do que a criança. Já teve crianças que já pediu para ser tirada do lar, para ir para um abrigo, porque a mãe não acredita nela, né? Então, é uma situação muito difícil para a gente. A gente tem que entender nesses relatos que a fragilidade humana passa pelo emocional, né? Então, você só dá aquilo que você tem. E em muitos casos, essas mulheres, né, como você falou, a mãe, a criança relatou sobre a mãe e tal,
Eu vejo, assim, em muitos casos que a gente encontra, não só no Centro da Juventude, porque eu te falei da rede que a gente faz parte, Sim. a gente percebe a fragilidade afetiva, né? E a fragilidade afetiva faz a gente se contentar muito mais com sexo do que com amor, né? É Porque verdade. cachorro faz sexo, É verdade. né? É. Amor é outra coisa. E aí, parece, eu estou sendo um pouco grosseira, me desculpem quem está ouvindo, mas assim, essa questão da afetividade não trabalhada, ou tão machucada, porque a mãe repete aquilo que a família dela fez com ela, Que ela viveu. a mãe dela repete o que os avós fizeram. Então, assim, é um ciclo. E se Gerações. você não tiver um espaço de cuidado, né, de proteção, de escuta, para você se fortalecer, você acaba repetindo no seu filho. E daí a narrativa. Minha mãe prefere muito mais o companheiro do que a mim. Justamente. Né? E o companheiro vai dizer para a mulher exatamente isso. Quer dizer, ela não é minha filha, eu não preciso cuidar. Isso. Né? Infelizmente, a gente vive várias famílias, né, aqui na Vila Irmã Dulce que vivem essa situação. Não só na Vila Irmã Dulce, eu acho que as nossas periferias estão cheias, mas também na classe rica, né? Quantas mulheres vivem uma coisa que não existe, né? É verdade. Uma maquiagem para a sociedade. Então a gente tem que entender que nós temos que trabalhar a afetividade, as relações humanas, né? E a gente tem que perder mais tempo com as pessoas no cuidar. E no se cuidar também, porque senão a gente também, É verdade. tanta coisa, a gente adoece. Sobrecarrega, não é isso? Irmã Denise, foi um prazer lhe receber. E foi muito bom nossa entrevista de hoje. E quero dizer que, de frente com a verdade, é isso aí, é a verdade. Doa a quem doer, mas a verdade tem que ser dita. A senhora está no seu direito, a senhora tem um projeto muito importante que é sobre a sua responsabilidade. E a senhora está de parabéns. Eu também, se eu pudesse, lhe daria um troféu. Né? Obrigada. Então, muito obrigada e espero lhe entrevistar na próxima vez para a gente falar sobre o tráfico humano. Eu quero agradecer a oportunidade, né? É um momento de muita gratidão por esses 25 anos de serviço aqui dentro da Vila Irmã Dulce, de adjacências, Esplanada e outros bairros aqui próximos. E também o espaço que a Regional Sul, né, está nos dando através dessa FM, que vocês estão tão bem, né? De vez em quando eu estou ouvindo, não todo dia, mas de vez em quando eu estou acompanhando vocês e desejar sorte, né, Muito para esse obrigada. trabalho tão necessário de utilidade pública que é a comunicação. Pois, muito obrigada.